Oi pessoal, tudo bem? Se você está assistindo essa reprise da live, essa live fala sobre relacionamentos, casamentos e filhos. Eu estou começando agora a transmissão, vou começar a receber as pessoas aqui, então se você está vendo a reprise, você pode pular um pouquinho e acompanhar o conteúdo da live para frente, tá bom? Bem-vindos, Luciene, Karina, Paulo, que legal que vocês estão vindo aqui, Cris está aqui, Adri... Muito bem-vindos! Quem que tá animado aí pra gente falar hoje sobre relacionamentos? Gente, toda vez que eu coloco uma enquete pra decidir qual vai ser o tema da live, o que a gente vai falar, dá quase empate. Aí eu fico em cima da hora tentando descobrir e focar no do que a gente vai conversar. Dessa vez não foi diferente, foi tipo 52% e 48%, enfim. Me avisa se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, se a qualidade tá boa aí do vídeo, do áudio, pra gente já começar logo com o conteúdo. O que eu quero avisar? Eu tô esperando, tá, esse retorno de vocês. Se tiver tudo certo, me coloca um joinha aqui para eu continuar falando, né? Senão eu vou falando e ninguém me escuta e não adianta nada. Ah, tá bom. Obrigada, Cris, Paulo, já me avisaram, Liliane. Obrigada, Poliana. O que eu quero avisar? A partir da semana que vem, a gente vai ter lives, que na verdade eu nem tô chamando de lives, tô chamando de aulas. Elas vão acontecer no YouTube, porque aqui a gente sabe que tem esse limite de 1 hora, e lá no YouTube não tem essa limitação. Então a ideia lá é a gente conversar sobre constelação, esmiuçar mesmo alguns temas, algumas dúvidas que vocês tenham, então eu ter mais tempo disponível para esclarecer dúvidas, tá bom? É uma semana realmente transformadora quando a gente começa a mergulhar no mundo da constelação e a gente vai falar sobre diversos temas, a gente começa dizendo o que é, quais são as ordens do amor. Teve até uma pessoa que me colocou aqui e falou, puxa, tinha lá nas sugestões de tema falar sobre ordens do amor e você acabou não colocando como opção, porque na primeira live a gente vai falar sobre isso, o que é constelação, depois a gente vai falar como de fato funciona, por que funciona, qual é o mecanismo de uma constelação familiar, depois a gente começa a falar sobre os resultados da constelação, e se a constelação é algo que pode te ajudar, e junto com isso a gente entra em temas de relacionamento, de dinheiro, de repetição de padrões e tal. Então, gente, quem não se inscreveu ainda, acabando a live, vai lá para bio do perfil, ou eu vou deixar nos stories também o link para vocês se inscreverem, porque aí vocês recebem os lembretes direitinho e recebem acesso para as aulas gravadas. A gente vai ter aula gravada primeiro e depois a gente vai ter as aulas ao vivo. E nas aulas ao vivo é sempre uma boa oportunidade para tirar dúvidas e tal. Tem gente que prefere assistir a aula gravada depois, que põe uma velocidade maior e tal. Então ela vai ficar disponível também, tá? Para vocês saberem. Mas não aqui no Instagram. Tudo lá no canal do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que tem muitos vídeos de constelação. Inclusive a minha rede social principal é o YouTube, apesar de eu estar bastante no Instagram agora. Mas tem vídeos lá, são 3 vídeos por semana que eu coloco. Quem não conhece, convido vocês a conhecerem o canal no YouTube. Tem muito conteúdo lá, e aí lá então a gente pode interagir também, enfim, tá? E tá juntinho aí a partir da semana que vem. Recado dado, a gente vai falar sobre relacionamentos, que afinal de contas é para isso que a gente veio aqui hoje, certo? Quero pedir para vocês que estão aqui, que estão chegando, irem colocando as perguntas de vocês para a live. Tem uma caixinha aqui embaixo, assim, 2 coisas legais, né? Se você quiser compartilhar com amigos, com pessoas que você acredita que é legal acompanhar esse tema, tem um aviãozinho de papel aqui, você pode mandar para alguém essa live, então encaminha já, vou dar um tempinho para você encaminhar, chama mais pessoas para virem participar, porque a ideia hoje é a gente conversar, esclarecer dúvidas. Eu anotei aqui algumas dúvidas que vocês já tinham me mandado. No final de semana eu acabei abrindo um box de perguntas sobre relacionamentos, e respondi muitas perguntas, e por isso que acho que a gente está falando mais sobre isso agora. E então é isso. Então, primeiro, clica aí no aviãozinho e manda para quem você quer mandar. E segundo, se você quiser mandar perguntas, pode escrever aqui, eu vou tentar voltar e ler, mas é mais seguro mandar tem uma caixinha aí de interrogação,
que aí depois ele aparece aqui para mim e aí eu não perco a pergunta, tá bom? Então, como você quiser, eu vou tentar voltar e ler sim, mas começar a ter muitas perguntas, às vezes eu me perco, eu já sei, então eu já vou avisando. E aí vocês podem fazer dessa outra forma, tudo bem? Bem-vindos, Paty tá aqui, Lorena, que legal ver você aqui, Paty. Mari, Taquiane, então, eu vou lendo os nomes, às vezes o nome do perfil não é o nome da pessoa, enfim, mas vamos lá, né? Vou recebendo todo mundo com muito amor. A gente começa falando de constelação, a gente começa a falar de relacionamento dentro de constelação familiar, falando sobre equilíbrio de troca, né? Eu já tô pulando a parte das ordens do amor, já tô imaginando que vocês já acompanham ou já sabem um pouco sobre constelação. Se vocês não souberem, podem perguntar, a gente vai voltando para trás e depois a gente dá passos para frente, não tem problema, né? O ideal é que a gente consiga explorar melhor o tema e deixar cada vez mais claro para vocês isso, né? Ah, a Mari tá aqui, Polly tá dizendo que é Mariana de Floripa. Bem-vinda, querida. Então, a gente fala então sobre equilíbrio de troca. O que quer dizer em linhas bem breves equilíbrio de troca? É que as relações, para que elas funcionem, para que elas sejam saudáveis, elas devem ser equilibradas, né? E quando a gente fala equilibrado, também tem aquele risco da gente achar que olho por olho, dente por dente, né? Eu dou um tanto, eu quero receber o mesmo tanto, né? E não é exatamente assim. Quando a gente fala em relacionamento em constelação familiar, na verdade, em constelação familiar como um todo, a gente entende que existe um amor por trás dos sistemas, né? Principalmente do sistema familiar. Porque de onde a gente recebeu a nossa vida, a gente nasceu a partir desse sistema, a gente é fruto, né, do amor dos nossos pais. Então, e dos nossos pais, por sua vez, são frutos do amor dos pais deles. Tendo dificuldades nessas relações ou não, né, é sempre um fluxo de amor. Quando a gente, então, entende as relações como o que existe nas relações tem muito amor, permeando as relações, a gente fala sobre o equilíbrio de troca, sobre uma vontade de estar naquela relação. E aí, quando eu quero equilibrar, quando eu quero que esse relacionamento funcione, para que ele funcione, a troca deve ser equilibrada, ou seja, eu não posso dar muito mais para o outro do que eu recebo, né? Senão existe um desequilíbrio e nada que está em desequilíbrio vai para frente, né? A gente aprende que um desequilíbrio ele pode ser gerado por problemas, por questões que eu tenho no meu inconsciente, por histórias que eu tenho na minha família, e aí eu vou replicando na relação em que eu me encontro. Então, quando eu tenho, por exemplo, dificuldade de aceitar um divórcio, quando eu tenho dificuldade de aceitar um término de uma relação, porque eu às vezes eu fico achando ou buscando culpado, buscando a culpa no outro, e eu deixo de olhar para mim, né, e perceber que eu também tenho um pedaço de responsabilidade nisso. E normalmente esse pedaço de responsabilidade está nessa troca desequilibrada. Então, quando eu entro numa relação, e aí a gente fala assim, então quer dizer que para a relação funcionar eu tenho que me doar muito, tenho que me dar muito, então aí vai funcionar. Então, não necessariamente, porque quando a gente dá demais, a gente corre um risco de se colocar numa posição muito superior a outra pessoa. E você pode falar, mas era a minha melhor das intenções, né? Eu quis me doar para essa relação, eu quis me entregar para essa relação. Só que quando você se doa e se entrega e deixa de olhar para você, você se coloca, você realmente se doa, e doa não é a mesma coisa que dá. A gente fala do equilíbrio de troca como dar e receber. Doar é diferente, é doar e não esperar nada em troca. Quando eu me dou, quem que faz isso, né? Quem que dá e não espera nada em troca? São os pais. Os nossos pais, eles nos dão a vida e eles não esperam a vida de volta, né? Eles nos dão a vida e aí a gente vai para a vida. Se a gente faz isso num relacionamento, automaticamente a gente se coloca no lugar de mãe ou de pai do nosso casal ali, do nosso cônjuge.
Então, isso começa a mostrar e explicar e dizer um desequilíbrio. Marcel tá aqui, que saudade, Marcel, que legal que você veio. Gisele, eu vi que a minha irmã Cris entrou também, bem-vindos, viu? Bem-vindos todos, né? Mas tô vendo alguns nominhos aqui, que legal, obrigada por terem vindo, obrigada pela presença de vocês. Enfim, então, quando a gente se coloca nessa posição muito superior, o outro pode olhar pra gente como, eu vou falar sempre o relacionamento homem e mulher, mas a gente não precisa se prender a isso. Eu vou falar porque eu sou mulher, então é mais fácil eu falar, eu sou mulher, falar sobre o do homem, né? Mas você pode ir adaptando para sua realidade. Então, se eu me coloco numa posição muito superior, eu posso me colocar como mãe nesse relacionamento. Quando eu me coloco como mãe nesse relacionamento, o outro, o homem, ele pode escolher, falar, peraí, das duas uma. Eu já tenho uma mãe, não preciso de outra, eu posso fugir desse relacionamento. Ou ele pode também olhar para esse relacionamento em que ele recebe demais e falar assim, quem ela pensa que ela é, são movimentos inconscientes, tá? Quem ela pensa que ela acha que pode se colocar neste lugar tão superior a mim. E a gente, como eu falei, a gente está na melhor das intenções, querendo se doar e querendo dar demais. Mas o outro enxerga aquilo como, peraí, eu tô muito distante. Eu não vou ter condição de chegar neste nível, ou porque eu não tenho condição, ou porque eu não quero. E aí eu tenho escolha de sair desse relacionamento e fugir desse relacionamento, ou eu tenho uma escolha de fazer algo para prejudicar a outra pessoa e tentar baixar um pouco a bola dela. Então, essas dinâmicas são dinâmicas inconscientes, são dinâmicas ocultas que acontecem nos relacionamentos. Então, quando eu recebo de vocês perguntas, às vezes, né, sobre, por que eu faço tudo e não recebo nada em troca? Tá exatamente aí a questão. A gente não deve fazer tudo, a gente tem que fazer o que a gente acredita que é um equilíbrio e buscar um equilíbrio dentro do relacionamento. Como que a gente deve tomar o cuidado para não cair no que eu falei, olho por olho, dente por dente? Porque eu não tenho que dar exatamente a mesma coisa. Como existe o amor e como eu quero crescer essa relação, eu posso dar um pouquinho a mais. E o outro recebe um pouquinho a mais e fala, olha que legal, eu estou recebendo um pouquinho a mais, eu quero continuar nessa relação. E eu quero também trocar e dar um pouquinho a mais. E aí sim a relação ela tem possibilidade de crescimento. Então eu vejo muito, a gente vê muito nas constelações que o que principal acontece para as relações não darem certo ou não seguirem é quando existe o desequilíbrio de troca. Ficou claro isso, gente? Vocês estão me acompanhando? Eu pensei aqui em começar a abordar por aqui esse tema e depois entrar, né, nas outras questões mais práticas. Então, se estiver fazendo sentido para vocês, vocês me avisam. Se vocês quiserem que eu já vá para a parte mais prática, vocês me avisam também. Lembrem que a gente está ao vivo, então vocês podem ir mandando aqui, a gente vai trocando, tá? Então, para os relacionamentos eles terem sucesso, terem chance de ter sucesso, as trocas devem ser equilibradas, levemente desequilibradas para cima, digamos assim, sabe? Eu dou sempre um pouquinho a mais, porque eu amo e eu quero dar um pouquinho a mais. Ninguém está me forçando, mas eu quero dar um pouquinho a mais. O Bert também fala que quando a troca é exatamente, o relacionamento morreu, não existe, não tem continuidade, né? Porque acabou ali, ninguém quer dar um pouquinho a mais, então a gente para por ali, né? Esse relacionamento. Então é bom a gente ter esse conceito. Então é bom para quem está entrando no relacionamento saber disso. Que também não é assim, eu vou me segurar, não vou dar tudo. Não é isso. É você olhar para você, para o seu, realmente fazer o seu exercício de autoconhecimento e se encontrar e saber o que é bom para você, o que você gosta, o que você quer, e entender o seu lugar. E aí você encontra um espaço e dá um lugar para um outro nessa relação. O que você não pode ou não deve ou não deveria fazer é se anular para dar espaço só para o outro. E aí que acontecem os grandes desequilíbrios, porque quando você se anula e dá lugar só para o outro, o que você faz? Você dá demais. Então, um bom princípio é saber o que eu quero para mim, qual é o meu protagonismo nessa relação, né? O que eu busco nessa relação.
Quais as vontades também que eu quero que sejam atendidas, né? Eu quero atender vontades dele, da outra pessoa, mas eu também quero ter as minhas vontades atendidas, né? Uma das perguntas que eu recebi sobre, a pessoa colocou isso, né? Eu tenho feito agora na quarentena e tudo, ele não me ajuda em casa, eu tô ficando sobrecarregada. A gente, nesse movimento de dar demais, a gente acaba se colocando sim como mãe, ou se colocando numa distância muito grande, e a gente não permite que o outro dê para retribuir. E isso é pior ainda do que a gente fala que o outro não quer retribuir. No final das contas, se a gente vai ter um olhar para dentro, e numa constelação a gente vê isso, a gente percebe que a gente quer se sobressair, a gente quer se sentir mais importante do que o outro, e o outro vai se encontrando e vai se encerrando num espacinho pequenininho. Então, a minha reclamação de que ele não ajuda é porque às vezes você não dá espaço para que ele ajude. Tô falando assim, mas eu não estou generalizando, eu estou dizendo às vezes, né? Pode ser que seja isso. Então, o olhar da constelação, eu gosto muito de explorar isso, é que não é um olhar óbvio para o que vem, para o que a gente recebe. A gente tem que olhar o que tem por trás. De onde vem esse meu desejo de dar tanto, de dar demais nessa relação, de me anular? O Bert Hellinger falava que isso às vezes era um sinal de arrogância. Por incrível que pareça, a gente está falando, eu estou me anulando, eu estou dando mais, estou me doando, como assim eu sou arrogante? E o Bert Hellinger falava que isso era um sinal de arrogância no nosso inconsciente. Por quê? Porque a gente acha que a gente pode dar mais, a gente é super-herói. Mulheres sofrem muito disso, né? Acha que pode fazer tudo, que dá conta de tudo, que consegue fazer tudo. E no fundo é para provar, sabe-se lá para quem, que consegue dar conta de tudo. Agora, se eu consigo dar conta de tudo e fazer tudo, eu preciso de um relacionamento? Qual é o lugar que eu estou dando para este homem na minha vida? Eu estou dando um lugar de marido, de parceiro, de namorado, ou eu estou dando um lugar de filho? Dizendo, eu cuido de você, assim como eu cuido da casa, assim como eu cuido do trabalho, assim eu cuido de você. Então, de novo, é difícil a gente assimilar esse conceito, mas ele é muito verdadeiro e é um convite, é o convite que eu faço a todos vocês, que a gente consiga entender o nosso papel, o que a gente provoca nessa relação para que ela aconteça dessa forma, tá bom? Eu vi que vocês falaram que estava fazendo sentido, agora eu vi que tem algumas... tô vendo que tem algumas perguntas. O Paulo fez uma pergunta aqui que é o tema do que eu queria começar a falar agora, sobre a gente olhar para a prática, tá bom? Eu vou ler a pergunta do Paulo e aí eu entro agora no lado talvez um pouco mais prático da gente pensar nas relações que a gente já teve, enfim, e tudo, tá? Então, Paulo colocou aqui, um constelador afirmou que para se terminar um relacionamento é preciso amar o outro, senão o próximo relacionamento será um novo fracasso. Que eu falaria sobre essa afirmação. Tem uma aqui, tá dizendo que tá travando. Eu não sei se é só para você. Vocês me avisam, por favor, se estiver travando. Eu já tive muita experiência disso, de que às vezes tá travando para uns, mas não tá para outros. Então é bom, eu começo a dar mais atenção quando todo mundo fala que tá travando, porque pode ser que você esteja num lugar que não tá tão bom, viu? O pessoal tá dizendo que não tá. Então vamos lá. Respondendo lá a pergunta do Paulo e falando um pouquinho sobre o que eu queria dizer. Quando a gente fala de olhar para os relacionamentos, eu estava falando do equilíbrio de troca, que é uma das ordens, uma outra ordem que rege, na verdade rege todos os sistemas e a gente também precisa enxergar elas dentro do relacionamento, é o do direito de pertencer. Eu até fiz um vídeo no YouTube uma vez, tô falando pra vocês, tem muito conteúdo lá, depois vocês procurem lá, que fala sobre a gente tem que dar direito de pertencer também para ex-namorado. e é isso, assim, na verdade, a gente precisa sim encerrar os ciclos, dar lugar, né? Quando a gente passa por uma relação difícil, aquela relação que às vezes você não quer nem lembrar que ela existiu, e muitas vezes eu acabo atendendo muitas pessoas, então eu conheço muitas histórias, né?
Então, muitas vezes em que existiu violência, que existiu traição, que existiu situações que detonaram com a nossa autoestima, ou seja, a gente passa e acaba, não todos, mas muitas vezes a gente acaba passando por relações que nos fazem sofrer, né? E aí quando a gente acaba, algumas vezes a gente fala, eu não quero ver a pessoa nem pintado na minha frente, ou eu quero esquecer que eu passei por esse relacionamento, que eu passei por essa história. E o que eu tenho a dizer para vocês é que isso não é possível. Na verdade, quanto mais a gente se esforça para esquecer, para apagar, mais a gente se prende a essa história. E aí o que a gente faz? A gente repete e repete e repete. Por quê? Porque a gente precisa ainda olhar para algo dentro de nós. Lembra que eu falei agora há pouco sobre eu entender o que eu busco numa relação, o que eu quero numa relação, respeitar a mim, o meu protagonismo, e aí eu ver, né, o que eu posso receber do outro e também dar e contribuir para o outro. Então, quando eu entendo que uma relação aconteceu e que não deu certo, eu também tenho que olhar para mim e ver o que eu não respeitei em mim que me manteve nessa relação. O que me trouxe para essa relação que eu precisava aprender. O que eu estou honrando do meu sistema familiar, e agora eu começo a olhar para um complexo de pessoas, os meus pais, os meus avós, a minha ancestralidade, começo a olhar para o que veio antes de mim e falo, eu estou repetindo, estou honrando a história de alguém que foi excluído em algum momento e eu quero aqui, no meu lugar pequena, mas dar lugar a isso, e isso me traz dores, me traz emaranhados, mas também me traz crescimentos, né? Então, quando a gente, então, o Paulo falou isso, eu preciso amar a pessoa, eu preciso reconhecer que esse relacionamento que acabou, ele existiu, primeiro de tudo, ele existiu. Então, é eu dizer e falar, eu dou um lugar a você no meu coração, eu não preciso ficar falando isso em voz alta, eu preciso sentir, eu dou um lugar para você, para essa pessoa, para esse relacionamento no meu coração. Eu reconheço que existiu amor nesse relacionamento, existiu troca e depois acabou. Foi uma pena que acabou. Eu tava, né, por que foi uma pena que acabou? Porque ninguém começa o relacionamento querendo acabar, né? A gente começa um relacionamento mesmo, uma troca, a gente começa querendo que ele continue. Então foi uma pena que acabou, sinto muito, é uma pena. Eu tinha os meus problemas, eu olho para minha responsabilidade e você tinha os seus problemas, as suas questões. Mas eu reconheço que ele existiu e que ele trouxe algo de bom para mim. Eu cresci, eu aprendi, enfim, eu sou outra pessoa depois desse relacionamento. Aí você pode falar, nossa, mas era tudo ruim. Tudo que eu aprendi é o que nunca se deve fazer. Né? A gente às vezes passa por situações assim, não, eu aprendi o que não devo fazer. Mas eu aprendi, eu cresci. Hoje eu vejo diferente. O que acontece se eu não faço isso? Eu me recuso a ver, eu quero apagar, eu quero esquecer. Como que eu faço para esquecer? Recebo perguntas assim, como que eu faço para esquecer um relacionamento que eu sinto que eu tô presa nele? É exatamente isso, você tá presa porque você tá se forçando a esquecer. Se você respirar, entender que existiu amor, que você se transformou depois desse relacionamento, pronto, ele pode vir, ele vai vir, bater, voltar, você vai respirar, sabe? Cada momento você olha para ele de uma forma, mas você já está diferente, você já encontrou esse lugar diferente no olhar para o relacionamento, tá? Ficou claro, Paulo? Deu para entender o que eu estava falando aqui? Então, quando a gente está olhando aqui do ladinho, que eu fiz umas anotações para não esquecer. O que eu estava falando primeiro eu falei da ordem do equilíbrio de troca e agora da ordem do pertencimento, de dar o direito de pertencer. Então, todas as relações existiram. Assim, gente, não dá pra fingir que não existiu algo que não existiu, não dá pra pagar, já foi, já era. Perdi um ano da minha vida, perdi 2 anos, 10 anos. Enfim, você viveu esses 10 anos, ou 2 anos, ou 1 ano, ou 1 mês, você viveu isso e algo, assim, veio algo para você, né? Mesmo que tenham sido coisas e experiências ruins, foram experiências que você teve. Por que a gente repete? Se a gente não consegue dar lugar e a gente se recusa a ver e se recusa a resolver isso, por que a gente repete?
porque a gente vai repetindo até a gente conseguir enxergar, até a gente perceber o aprendizado que a gente teve nessa relação. Porque daí, talvez um olhar mais profundo é eu entender que eu estava fazendo esse movimento e seguindo esse movimento para honrar alguém da minha família, do meu sistema familiar. Isso normalmente eu descubro quando eu faço uma sessão de constelação. Eu entendo a quem que eu estava ligado, eu entendo por que eu estava repetindo essa história. A gente nem precisa chegar aí, a gente pode ter, como a Márcia eu vi aqui que ela escreveu, ó, pensar assim me trouxe leveza, muita paz na alma. Então assim, eu já ouvindo essa live, por exemplo, né, você aí, né, onde você está, já ouvindo isso, talvez isso já te traga leveza, você não precisa dar um passo adiante, porque você já conseguiu transformar, virar uma chavinha, ressignificar isso dentro de você. E aí às vezes, não, eu não consigo esquecer, não dá, ainda é muito pesado. Talvez você possa fazer uma constelação para entender o que tem por trás, o que te prende. Aí é muito particular de cada um. Eu gosto sempre, e eu falo sempre aqui nos vídeos e nas aulas, que a constelação ela pode ser vivenciada de diversas formas. Eu acho que foi na semana passada que eu gravei que eu fiz a live sobre o que é e o que não é a constelação. A constelação pode ser vivenciada de diversas formas, não necessariamente você precisa fazer uma sessão, mas às vezes você pode sentir esse chamado e falar, não, eu quero fazer, eu quero entender, e entender não racionalmente, mas eu quero trazer um novo significado para a minha vida, tá bom? Não vou entrar muito nisso, senão eu vou repetir o que eu falei semana passada. Tô aqui vendo que tem vários comentários, deixa eu só seguir mais um pouquinho, depois eu volto lá, tá bom? Então, uma outra pergunta que me fizeram é sobre primeiro e segundo casamento, né? Como ter sucesso, como ser bem sucedido no segundo casamento. Eu posso dizer para vocês que eu tô tentando, até agora eu tenho tido bastante sucesso no meu segundo casamento. Eu sou casada pela segunda vez e eu acredito que a chave é essa, é a gente dar lugar a tudo que a gente viveu. A gente não excluir todos os aprendizados que a gente teve. E outra coisa, né? Quando as pessoas me perguntam no segundo casamento, normalmente às vezes o cônjuge também está no segundo casamento, que é o meu caso, por exemplo. O André também é o segundo casamento dele. É a gente aqui não querer excluir o primeiro parceiro do cônjuge, né? Porque às vezes, enquanto mulher, você se coloca num lugar de querer ser a primeira, ou querer ser a única, ou querer achar que só você, né, tem esse espaço. E aí entra a terceira ordem também aplicada para os relacionamentos, que é da hierarquia. O que a hierarquia diz? Que quem veio antes é maior do que quem veio depois. Então eu sinto muito te dizer, mas se você está no segundo casamento, se é o segundo casamento do seu parceiro, o primeiro casamento, a primeira esposa, gente, eu tô me desconcentrando aqui, que lindas. A Patrícia, minha aluna Esther, estão dizendo que eu tô linda, grávida mais linda, parabéns, obrigada queridas, obrigada por estarem aqui, viu? Eu tinha que parar para agradecer, muito bonitinhas vocês. Enfim, então o que eu queria dizer é isso, você dá lugar à primeira esposa e você saber que ela é maior do que você. E o maior não quer dizer, é melhor, vou ficar competindo para ver quem é melhor. Não, é o mesmo princípio da ordem do pertencimento que eu estava falando. É você saber que existiu, saber que existiu uma história, e é uma história que trouxe essa pessoa que está com você hoje diferente. Essa pessoa aprendeu uma série de coisas, essa pessoa que está com você hoje, né, que está no segundo relacionamento, então, no segundo casamento, ela talvez seja uma pessoa que tenha mais maturidade, uma pessoa que tenha aprendido algumas coisas, enfim, não importa o que é de diferente, mas é diferente do que você ser um primeiro casamento. Então, a hierarquia diz isso, que quem veio antes é maior. Por quê? Porque é o primeira vez que vou morar junto com alguém, primeiro casamento, primeiro, às vezes, filho, né? Tem muitas coisas que aconteceram primeiro antes e que começaram a moldar a pessoa e trazer os aprendizados para a pessoa para onde ela é hoje. Assim como como eu falei, também sou casada pela segunda vez, eu também tive um primeiro casamento, uma primeira experiência de morar junto, de constituir família, de ter filhos e tal. E aí você tem o segundo. O segundo, o que o Bert Hellinger falava muito? Que o vínculo, na verdade, quando a gente fala que existe uma diferença de amor e de vínculo.
né? Então, o vínculo no primeiro casamento, ele era maior do que no segundo casamento. É difícil a gente ouvir, assimilar e entender isso, tá? Mas eu vou trazendo esse contexto para vocês. Então, existia um vínculo, né? Ele até dá um exemplo de uma constelação. Existia um vínculo no primeiro casamento. Para você decidir romper ou encerrar um primeiro casamento é muito mais difícil do que você decidir romper e encerrar um segundo casamento. Por quê? Porque você já sabe como você fica depois que você encerra um casamento, você já passou por aquele luto, você já passou por todas essas etapas. Então você já não é novidade para você, já não é aquele medo do desconhecido. Só que isso não tem nada a ver com amor. Ah, então quer dizer que o primeiro é maior, o vínculo foi maior e o amor foi maior, e aqui o segundo tem que se contentar com menos amor? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E esse é o grande pulo do gato, a chave da questão. Eu olhar para os relacionamentos, assim como eu olho para o meu sistema familiar e olho para os meus pais e sei que eles são maiores do que eu, porque eles já viveram mais do que eu, já tiveram experiências diferentes do que as minhas, já vivenciaram coisas e situações, né, que eu ainda não vivenciei. A gente percebe muito quando a gente se torna mãe, né, as mulheres ou pais, eu não sei os homens como que é, mas as mulheres quando se tornam mães, elas começam a entender muito mais as mães delas, né, porque elas começam a falar assim, nossa, agora eu vejo o que minha mãe passou. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Quando a gente vivencia isso, quando a gente está nesse lugar de ser mãe, de ter um filho pequeno, aquele primeiro mês lá, eu tô já me preparando psicologicamente pro primeiro mês do puerpério, né? Então, aquele processo de você cuidar do filho e as noites mal dormidas e tudo, você começa a olhar para sua mãe de uma forma diferente, então você consegue enxergá-la como ela é maior do que você. É a mesma coisa que acontece nos relacionamentos. Os relacionamentos, eles aconteceram e as pessoas viveram ele. Querendo você ou não, se você está aqui no segundo, terceiro, quarto lugar, você não consegue enxergar o que ela viveu, quais as modificações que ela teve na vida dela para se adaptar para um relacionamento, para conseguir viver a dois, ou criar uma família, enfim. Então, tudo isso tem um lugar. Tem o direito de pertencer, esses sentimentos, essas construções, esses aprendizados têm um lugar. Então você, do seu lugar, tem que entender, do seu lugar, que é o segundo ou terceiro, como eu estou dizendo, você tem que olhar para lá, olhar para antes e falar assim, puxa, é verdade, essa pessoa está aqui como ela é hoje, porque ela já viveu muitas coisas antes de mim. E eu entendo que o meu lugar é aqui, meu lugar não é ficar brigando para eu estar lá, porque não é, simplesmente não é. Ficar brigando é você ficar dando murro em ponta de faca, assim, não faz sentido. Tá bom? Eu tô vendo aqui que as pessoas estão dizendo, não faz sentido, tá? Mas a Márcia já respondeu, inclusive, né? Que bom, Márcia, obrigada. Não é sobre importância, é exatamente isso. Não é que o amor é maior ou pior, não é sobre importância, é a hierarquia, é a ordem da hierarquia, né? E eu acho que essa explicação aqui que eu dei talvez tenha ficado mais claro para você. Para quem que perguntou? Para a Graziele. Acho que tenha ficado mais claro para você. Gente, me avisa se está ajudando, tá? Às vezes eu tô dando mais nó na cabeça de vocês, não sei. Então, eu estava falando sobre as ordens aplicadas, digamos assim, na prática, nos relacionamentos. A primeira do equilíbrio de troca, depois da hierarquia, do pertencimento e depois da hierarquia. Vocês conseguem ver que não tem uma... agora eu tô falando dessa ordem, agora eu tô dessa, agora eu tô essa. Eu tô falando assim para ficar didático para vocês, mas no fundo é um embolado só, né? Quando eu falo, por exemplo, de ex-relacionamentos, eu tô falando de hierarquia junto com pertencimento e junto com talvez um desequilíbrio de troca, que foi o que aconteceu que rompeu o relacionamento anterior, que agora eu posso fazer diferente, enfim. Tá tudo embolado. A separação pelas ordens, como eu tô dizendo, é meramente didática para tentar explicar muito, para tentar explicar melhor para vocês. E aí, as pessoas me perguntaram sobre filhos também. Então, o tema da live era esse. Eu tô aqui de olho no relógio porque o Instagram derruba depois de uma hora, então eu quero ver se eu consigo abordar tudo. Falei sobre relacionamentos, sobre casamentos e sobre primeiro casamento, segundo casamento e tudo. E eu quero, o próximo tema é falar sobre filhos. Quando eu falo, eu quero dar um passo para trás, falar de novo sobre casamentos.
Casamento é algo bastante sério, né? E eu lembrei agora uma vez de uma amiga consteladora que me falou que fez uma constelação de uma pessoa e que ela falou que a pessoa falou assim, eu casei, mas aí eu logo separei porque eu só queria o papel assinado para sair da casa dos pais, por exemplo, né? Tem casos assim, as pessoas elas querem sair, elas não amam, elas querem sair, mais antigamente, a gente ouve essas histórias dos pais ou dos avós das constelações. Minha mãe queria sair da casa dos pais e aí então ela casou com quem apareceu, ficou um tempo e depois separou. Enfim, mesmo que tenha sido algo assim, mesmo que tenha sido, às vezes existem casamentos que você casa para ter o visto para morar fora em outro país, mesmo que tenha sido algo assim, é um casamento, é maior do que o que vem depois, você não pode excluir, nada, absolutamente nada pode ser excluído da nossa vida. Não é que pode ou não pode, não é. Se a gente quer excluir, a gente está nadando contra a maré e aí a vida não vai fluir, tá? Então é só a gente ter esse conceito claro que tudo que a gente já as experiências que a gente teve, sejam elas que a gente considera menores ou maiores, elas existiram, né? E tem um exercício dentro do programa Constelação na Prática, do curso que eu dou de formação, que é para as pessoas colocarem e olharem para os ex-relacionamentos, né? É um módulo específico de relacionamento e a gente olha para ex-relacionamentos, que são tanto o casamento ou namoro, noivado, enfim, são relacionamentos. É um exercício simples, porém, ele traz tanta informação e quando as pessoas fazem, ela fala, nossa, eu inclusive conduzi numa das aulas ao vivo, eu conduzi para mostrar, para exemplificar, enfim. E a pessoa falava assim, esse daí nem conta, nem vou colocar. Mas é exatamente aquele que precisa entrar, porque a gente quer esquecer coisas que a gente acha. E eu lembro que a palavra que ela usou foi ele foi insignificante, né? E quando a gente fez o exercício e colocou a pessoa de frente para o insignificante, ela lembrou de várias situações que ela vivenciou e que também constituem e trazem para ela quem ela é hoje, né? Então não existe essa de que foi rapidinho só para assinar o papel e tal. Não, são experiências, tá? São construções que a gente tem na vida e a gente reconhece cada etapa vivida por nós e aí com as relações que a gente tem, tá bom? Então, eu ia falar dos filhos, voltei para falar isso pra gente encerrar a parte de casamentos, mas vocês podem... Lembra que eu te falei? Vai colocando as perguntas aqui, se vocês quiserem, coloquem na parte do interrogaçãozinha ali, que fica mais fácil para eu achar depois, né? Se ficar muito corrido no final, eu vou lá na interrogação direta. Bom, daí, filhos, né? Algumas coisas importantes sobre filhos. Então, quando a gente... Beber água é bom, peraí. Parênteses, é que vocês não têm ideia. Eu fico falando, eu fico tentando ler, aí eu olho pra água e falo, eu preciso beber água. E aí às vezes eu... dá tilt aqui. Bom, mas enfim. Filhos. Às vezes, né, eu tô falando sobre o segundo casamento e também teve uma pergunta específica, mas como se dá bem com o enteado? Como que funciona o filho do primeiro casamento? Enfim. Então, eu vou tentar abordar todos esses temas. Então, primeiro de tudo, os filhos vêm depois do casamento, né? Quantas constelações eu já conduzi que as pessoas, o casal ali, o pai e a mãe, decidiram casar porque a mãe ficou grávida. Não era um casamento, já não estava marcado, diferente de, estava marcado e engravidou, tá? É diferente, porque existia a intenção do casamento, existia a vontade de casar, existia já esse movimento. Mas às vezes acontece isso, e também, né, a gente ouve as histórias das famílias e tal, mas antigamente talvez existia mais, mas ainda existe isso bastante, de que engravidou, vou casar. Quando isso acontece, isso é uma inversão de ordem, né, de hierarquia, porque o filho está vindo antes do casamento, só que o correto, o que faz a gente estar dentro da ordem, digamos assim, não é que é correto, não tem certo e errado, mas a ordem que faz com que a nossa vida flua e tudo, é a ordem da hierarquia funcionar dessa forma. Primeiro o casamento, depois os filhos. Se essa ordem é invertida, o que acontece? O filho se sente responsável pelo casamento dos pais.
Então, eu já, como eu falei, conduzi algumas constelações em que esse tema nem era um tema que a pessoa trazia, ela não ficava preocupada com o relacionamento dos pais, mas ela vinha às vezes constelar relacionamento ou vinha olhar para alguma questão na vida dela e a gente olhava para o relacionamento dos pais e a gente percebia, e quando eu falo a gente, é eu e o constelado, o peso que ela carregava nos ombros de sentir ou de achar ou de, por conta dessa inversão da hierarquia, ela estar carregando o casamento dos pais nas costas, né? E isso a gente também consegue ver numa constelação, você também consegue, se você por acaso está me ouvindo, né, tem essa vivência, tem essa situação, você também pode ouvir isso e falar assim, nossa, é verdade. E só esse trazer a consciência já pode te modificar e te trazer leveza. Por quê? Porque você se depara com algo que, a gente falando aqui didaticamente, é óbvio, né? O filho não é responsável pelo casamento, mas com uma inversão da hierarquia, com essa situação que acontece por trás, às vezes o filho carrega esse peso sim, tá? Então isso é uma coisa importante para dizer quando a gente fala sobre filhos. E outra coisa, sobre os filhos, então, mas eu me casei, que é o meu caso também. Eu sou casada pela segunda vez, eu tenho a minha filha do meu primeiro casamento, meu marido tem o filho do primeiro casamento dele, meu enteado, e aí fica naquilo, mas quem que veio antes? O que vem antes, o casamento ou os filhos, neste caso, né? E é importante saber que, por que dá esse nó na cabeça? Porque a gente sabe que o casamento são de adultos e os adultos são maiores do que as crianças. Só que, numa perspectiva de relacionamentos anteriores, este filho, o meu enteado, por exemplo, e a minha filha, eles são maiores do que o meu casamento atual, porque eles vieram de um casamento anterior, né? Então, também é importante a gente dar lugar a ele, a essa relação pai e filho, como maior do que a minha relação, eu e o pai, né? Eu e o meu marido. E a mesma coisa, eu e minha filha e a relação eu e meu marido. Então, a gente entender que no caso de casamentos anteriores, a gente saber que essa relação com os filhos do primeiro casamento, eles são maiores sim também. Na prática, o que a gente tem que fazer? A gente tem que respeitar, a gente não pode querer impor as nossas vontades, querer que eles funcionem de um jeito ou de outro. E assim, é muito sutil, assim, é muito tênue esse entendimento. Porque o que isso também quer dizer? Também quer dizer que a criança, ela carrega, e tem um texto muito bonito do Bert que fala sobre isso. Não é que eu recebo do meu pai e da minha mãe. Na verdade, eu sou o meu pai e a minha mãe. Quando os meus pais me dão a vida, eles não me dão... não é que eles têm o poder de... eles têm sim, né? Esse poder de gerar vida. É até difícil explicar, colocar em palavras. Mas é como se eles me dessem um pouco deles também. Então, eu sou o meu pai e a minha mãe. Então, quando eu olho para um filho, né, para o meu enteado, por exemplo, que não é meu filho, ele é o pai dele e a mãe dele. E quando eu dou lugar a ele, como ele é, eu também estou dando lugar a este primeiro casamento, que é maior do que eu. Então, é bem, como eu falei, é bem tênue esse entendimento, porém ele faz toda a diferença para que o casamento se desenrole, tenha sucesso, porque você não fica querendo excluir quem veio antes de você. Então, algumas dificuldades, e também já recebi comentários de pessoas falando isso, eu tenho muita dificuldade com meu enteado, eu não consigo tal. É por causa disso, é por não dar lugar à primeira esposa, porque a gente quer... eu quero dominar o pedaço, eu quero, né? Lembra do eu posso tudo, eu quero tudo, eu faço tudo, então eu quero dominar o pedaço. Eu não quero nem dar lugar, não quero nem reconhecer que existiu alguém antes de mim. Então eu preciso aqui no meu lugar de segunda esposa reconhecer que existiu e que existe o filho e que ele vem, né? E que traz também essa memória. Então isso é muito importante para o casamento dar certo, ser bem-sucedido, quando a gente consegue dar esse lugar, quando a gente consegue enxergar, né, e perceber essas nuances de comportamento também.
Faz sentido isso também, gente? Essa parte eu acho que é muito mais de sentir, talvez porque eu sinta muito isso aqui, né, aqui em casa, do que de eu conseguir colocar em palavras. Não sei se ficou claro, vocês me avisam, por favor. Tem uma última pergunta aqui também que eu queria falar sobre filhos, que é uma pessoa me perguntou aqui, e sobre não ter filhos, né? Eu fico tão feliz quando vocês falam que faz sentido, porque eu fico pensando, que bom, tô conseguindo ser clara, porque pra mim é claro, né? É nítido, e às vezes eu fico com esse receio aí de ficar complicando demais, né, as coisas. Eu acho que é muito simples, né, quando a gente consegue entender a constelação. Ela penetra a alma e a gente fala, é isso, pronto, acabou, né, não tem dúvida. E tá nesse lugar aqui é difícil para dividir com vocês e vocês conseguirem também assimilar. Bom, vamos lá. A outra pergunta que me fizeram é sobre não ter filhos, né? Porque a gente fala muito sobre a vida, sobre a continuidade da vida, sobre o fluxo de vida dentro do sistema familiar. E o Bert Hellinger também falava isso sobre a gente, quem não tem desejo de ter filhos ou, enfim, escolheu não ter filhos. E nada, é interessante, é muito bom a gente falar sobre isso, porque nada na constelação a gente olha e fala, isso é errado ou isso é certo. A gente olha para o que é, né? O Bert Hellinger também falava muito isso, eu não fico fazendo suposições, eu vejo o que é. E o que é, né, eu não ter filhos? É eu não continuar com a vida, ponto, acabou. Isso é pesado para mim? Então talvez você tenha que olhar para isso. Por que que isso é pesado para você? Porque quem realmente não tem o desejo de ter filhos ou não quer ter filhos, não é pesado e tá tudo certo, né? Esse é o ponto legal da gente olhar, não tem certo e errado, tudo é como é. Então, quando eu falo tudo certo, acho que é a maneira de dizer, né? Para dizer, tudo flui, tá tudo fluindo, não tá errado. O que você faz então? Porque a gente fala na constelação sobre eu recebi a vida dos meus pais e aí eu passo a vida adiante. E se eu não quiser passar a vida adiante, se eu não quiser ter filhos, você passa algo de bom com a sua vida. O Bert Hellinger falava exatamente essa frase. Agora você vai lá e faz algo de bom com a sua vida. E fazer algo de bom com a sua vida é simplesmente usar a sua força, usar a sua energia, seja a sua força de trabalho, sua força intelectual, você recebe, você tem energia de vida. A partir dali, você consegue contribuir de diversas maneiras. Uma delas pode ser tendo filhos, como pode ser, sei lá, trabalhando, dando aula, ensinando, enfim, você consegue contribuir. E tá tudo certo. Então é legal a gente olhar para isso também, não ter esse olhar de que preciso ter filhos. Ou também tem muita... eu lembro de uma constelação que o Bert Hellinger fez, quando ele quando ele atendeu, era um casal homossexual. E aí é essa questão, a gente tá na dúvida se tem filhos ou se não tem filhos. Então, o Bert Hellinger falou isso, olha, quando vocês decidem os dois, né, se unirem como um casal homossexual, vocês decidiram não, teoricamente, não é exatamente isso que ele falou, mas é não usar o sistema reprodutor. Então, significa que vocês decidiram não dar continuidade à vida. Tá tudo bem. Agora a pergunta, ele devolveu a pergunta, a pergunta é para vocês, tudo bem para vocês não dar continuidade à vida, né? Então, é bem complexo esse olhar, mas é um olhar que também permite que tudo flua. Tá? Não tem, precisa pensar em dar continuidade, dar vida pela vida que eu recebi, né, e tal. Não, é realmente a escolha e o entendimento sobre isso, tá bom? Agora eu quero voltar e ver as perguntas de vocês, porque a gente tem pouco tempo aqui, eu vi que tem vários comentários. Deixa eu ver se eu consigo voltar mais atrás, se vocês quiserem reescrever aqui. Quando comecei a assistir seu canal, percebi que eu me doava demais, mudei minhas atitudes e agora vejo mudanças grandes. Meu marido passou... Eu voltei, né? Tinha dado uma travadinha aqui.
Olha que legal, acho que a Yara está comentando aqui sobre o que eu tinha falado, sobre o dar e receber, né? O quanto a gente dá e o quanto a gente recebe. Eu acho que tá ruim a bateria. A Poliana, precisamos dar lugar a todas as relações que vivemos, com amor e acolhimento, aprender sobre nós mesmos nas relações é muito importante. Sempre tentarmos olhar para nós mesmos e ver o porquê. A Márcia dizendo, eu fiz uma constelação, aos poucos estou me transformando. A Graziele, a gente já tinha comentado, né, sobre a questão da hierarquia nos relacionamentos. A Bela Flor falou, no caso não se pode negar a experiência já vivida. Exatamente, é isso que eu tô dizendo, né? A Poliana falou, não, já foi vivido, então é isso mesmo, tá? Daniel, se for nessa perspectiva, Ju, então aqui no meu país, Moçambique, temos muitos casos de inversão de hierarquia em que os filhos carregam esse peso. Isso é quando eu estava falando sobre o casamento vir depois de ter filhos, né? Então, é importante a gente entender, sim, que existe essa ordem, né? Primeiro o casal, e quando eu falo essa ordem, é o que eu falei. O casal decide se unir e aí pode ter filhos, né? Eu não sei se foi hoje, foi ontem, foi recente, uma constelação que eu conduzi, que a pessoa falou, meus pais estavam com o casamento marcado e minha mãe engravidou. Então, já existia o desejo, já existia todo o movimento do casamento. Nesse caso, não é tão pesado. Agora, o que é pesado é isso, é quando engravidou, tem que casar correndo, né? Aí o peso, sim, fica para os filhos de uma maneira muito nítida, a gente percebe isso nas constelações. Muitas pessoas vivem uma luta em relações com ex e enteados, por não saber dar esse lugar a eles. Então, gente, é isso mesmo, e eu vejo muito isso nas constelações. Sabe o que é pior, assim, pra gente poder entender e também ficar claro para vocês? É que essa luta de não aceitar, de reclamar, de falar que o outro faz isso ou que faz aquilo, ou que, sabe, de não conseguir olhar o seu papel, porque no fundo, quando eu reclamo do outro, é porque eu não consigo olhar que eu contribuí para aquilo, ou que eu permiti, né? Não é também que só eu contribuí, também tem gente que faz o oposto, né? Fala, não, eu fui responsável por tudo, também já vi isso em constelação, não é isso. É entender que tem 50% meu e tem 50% do outro. O outro muitas vezes me deu exatamente o que eu precisava, o que eu estava pedindo ele me deu para que eu crescesse, né? Quando eu nego e fico só reclamando do outro, eu perco uma energia tão grande e eu deixo de olhar para mim, né? Então, você poder reconhecer, olhar para você e poder reconhecer que o que você fez, e o que você participou, e o que você construiu naquela relação foi bom para você. Você cresceu, você se desenvolveu, você, né, foi adiante naquela relação de alguma forma. Talvez não tenha sido a forma que você mais queria, mas de alguma forma foi, tá? E aí, quando a gente consegue ver e reconhecer e dar esse lugar de alma, e quando eu falo de alma é porque você pode até estar aqui me ouvindo e falar, tá bom, então é verdade, vou aceitar. Não é isso, né? É você realmente poder olhar, imagina a pessoa na sua frente, né? Uma coisa é a gente falar, tá bom, eu aceito. Outra coisa assim, realmente imagina se essa pessoa batesse na porta e entrasse aqui agora. Pensa, como você vai se sentir? Seu coração ainda vai palpitar? Você vai conseguir olhar com raiva ou sem raiva? Você vai conseguir entender o que você fez e entender o que ele fez? Você vai conseguir olhar para ele e falar assim, eu reconheço que existiu o amor, mas que agora acabou, né? Porque tudo isso, todas as palavras que eu fui falando hoje ao longo, né, dessa live, elas cabem num encontro assim. Então, talvez para ajudar vocês a entender e compreender melhor isso, é isso, assim. Imagina como que seria um encontro. Imagina se você conseguiria falar isso, né? E vai modificar. Pode ser que no primeiro dia você falar, eu não consigo nem fazer exercício. Depois você tenta fazer o exercício de novo. Depois você vai vendo e você vai se modificando e vai trazendo essa consciência para você.
Gabriel, honrar e agradecer aos ensinamentos que tivemos no último relacionamento, já que foram importantes para sermos quem somos. Exatamente, muito bom. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui na interrogação. Aí eu falo para colocar na interrogação, vocês colocam e eu não consigo... Ah, consegui. Porque o Instagram ficou bloqueando aqui, eu não conseguia ver. A Karen querida aluna. Eu percebo que não é regra, o peso da inversão só existe quando existe uma obrigatoriedade de casar pelo filho. Acho que esse é isso que você colocou, se é uma pergunta, né? Então, Karen... Eita, assim, consegui arrumar. Karen, realmente, mas a gente percebe que em muitos casos é assim, porque é aquilo... Ah, porque a mãe era rígida, o pai era rígido, aí não podia, né, como que ia, era uma vergonha para a família. Então, assim, mais antigamente, pelas histórias das constelações, esse peso acaba recaindo em cima do filho, sim. Agora, o que a gente percebe quando você diz que não é regra, o que me vem aqui de te responder é que às vezes tem outras questões que são maiores do que essa, né? E a constelação, ela vai no essencial. Então, é importante para constelador, você, minha aluna, quem está aqui também seguindo, né, enquanto constelador ou aprendendo mais sobre constelação para conduzir, não é, eu vou investigar se isso aconteceu e achar que é esse o problema. Não, eu vou abrindo a constelação, entendendo o que tem por trás e pode ser que isso seja uma hipótese, na verdade, tá mal construída a minha frase, pode ser que isso seja um fator para que a pessoa se sinta pesada. Então, é uma hipótese, é uma investigação, como a gente vai fazendo nas constelações. A gente agora já sabe, né, se você está acompanhando aqui, você já sabe que isso pode ser algo, né, a ser visto numa constelação. Mas não é eu sair perguntando, então aconteceu isso, então esse é o problema. Não, porque pode ser que existam outras questões maiores por trás, tá bom? Legal, obrigada, é isso mesmo. Que bom que eu te ajudei, querida. Deixa eu ver, tem uma pessoa que perguntou se vai ficar salva. Vai ficar salva, sim. Aí o Daniel tinha falado, compreendido, saber dar lugar a quem veio antes numa relação, realmente não é porque é importante, mas em termos de posição, na verdade, não exatamente, é importante. A gente não nega a importância, é importante porque a gente viveu o que a gente viveu, a gente é quem a gente é exatamente pelas experiências anteriores que a gente teve. Então a gente dá esse lugar, a gente respeita esse lugar. É importante pela posição, mas também porque eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse vivido aquela outra relação, tá? Então eu dou essa importância. Mas é ruim, eu não quero lembrar. Não importa, é importante. O importante não quer dizer que se é bom ou se é ruim, simplesmente é, tá bom? Tá. E quem já está com 43 anos está no terceiro casamento, onde meu parceiro não tem filho. Eu não entendi, não sei qual a dúvida. Além do que tive pré-eclâmpsia na minha única gravidez. Eu realmente não entendi qual é a dúvida. Depois você pode me mandar no direct, porque a gente tá acabando já, acho que não vai dar tempo de reescrever. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Adoro estar aqui todas as quartas-feiras. Lembrando que semana que vem... já apareceu aqui 2 minutinhos pro Instagram me derrubar. Lembrando que semana que vem, segunda, quarta e sexta, a gente vai se encontrar vários dias, né? Então, se você não se inscreveu ainda na Semana da Constelação na Prática, se inscreva. Eu falei no comecinho da live, tô repetindo agora. Eu vou deixar nos stories lá o link para você se inscrever. E quero ver vocês. A gente vai falar sobre várias coisas, sobre de onde funciona, ordens do amor, como que funciona, como montar uma constelação, como montar um atendimento, enfim. E aí a gente vai entrar também em temas de relacionamentos, de prosperidade, de dinheiro e tudo, tá bom? Muito, muito obrigada por vocês, gratidão a vocês. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, tá bom? Um beijo, a gente se vê semana que vem, a gente se vê nos stories também, mas a gente se vê semana que vem nas aulas. Espero vocês todos. Beijo, tchau, tchau.